Fala galera, Igor na cena, seja bem-vindo a mais um Giro Missionário e hoje nós vamos entrevistar um amigo, Lucas. Ele trabalha com esportes e missões e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu quero pedir, diretor, roda a vinheta. Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com meu amigo Lucas. Tudo bem, mano? Tudo Primeiramente é um prazer ter você aqui com a gente. Pra gente começar a nossa conversa, se apresenta aí pra galera, fala seu nome, de onde você veio, sua idade. Meu nome é Lucas. Lucas? Lucas, pelo sotaque já deu pra... pelo chiado, né? Já dá pra perceber. Meu nome é Lucas, eu sou de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Tenho 27 anos e eu sou obreiro da Jocum aqui em Atibaia. E a gente vem realizando alguns trabalhos, né? E a gente vai conversar um pouco sobre essa parte de esporte. Legal. Esporte e missões. Da hora. Falando sobre missões, como foi na sua vida, assim? Conta um pouquinho pra nós. Essa sua chegada a missões, assim, você veio de um berço cristão ou não? Como as missões chegou no seu coração? Minha família não é uma família cristã. Uhum. Eu comecei a ir na igreja pela minha vizinha, que ela começou a levar a gente para escola de férias, essas coisas assim, Uhum. a escola bíblica de férias. E com isso eu fui conhecendo um pouco de Deus. Aí chegou na minha juventude, por volta dos 18, 19 anos, eu fiquei sabendo de uma escola de missões que tinha lá na minha igreja. O nome da escola é ATAD. ATAD. Isso. E com isso eu falei, poxa, eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer. A princípio eu não tinha muito interesse com relação a missões, nem nada disso. Você só gostava de ir pra igreja? Sim. Eu gostava de ir pra igreja, das amizades, dos relacionamentos e tal. Eu achava que eu conhecia o Senhor. E eu falei, cara, eu quero conhecer um pouco mais de Deus. Até então não tinha nenhum interesse em relação a missões. E nessa escola eu pude descobrir, sabe? Realmente vendas caíram dos meus olhos. Legal. Eu pude entender um pouco do coração de Deus com relação aos perdidos. Uhum. E a partir dali, Deus realmente fixou isso no meu coração. Esse amor pelos povos, querer servir, querer estar atuando em missões, em evangelismo. E a partir dali, acho que eu não parei. Legal. Eu Isso continuei... foi na sua igreja local? Isso, lá em Teresópolis. Você na tinha quantos universidade. anos? 20 anos. 20 anos. A escola eu fiz com 20 anos, isso foi em 2015. Ah, legal. Você sempre frequentava a igreja? Porque você disse que sua família não era cristã. Sim. Mas por conta própria você ia ou não? Foi tipo, ficando um pouco mais velho você começou a ir? Sim, até meus 11, 12 anos, eu ia com a minha irmã e com o meu irmão. Mas aí depois eles foram parando de ir, só que eu continuei. Legal. Eu fui vendo, poxa, tem um pouco de sentido nas coisas que o pastor tá falando. Acho que ele tá certo em algumas coisas e tal. Eu fui dando um pouco de crédito. E a partir dali eu comecei a participar do Ministério de Adolescente e eu ia sozinho. Nossa, Eu que ia legal. sozinho pra igreja, eu ia sozinho participar das reuniões e tal. E, cara, era algo que eu gostava muito, de verdade. Eu tive muitas experiências com Deus nessa época. Amém. Então, o legal é ver que você não foi influenciado pela sua família, mas sim pelo próprio Deus, né? Você Sim. foi e gostou de estar lá. Igual você falou, as palavras começaram a fazer sentido. Mas que legal. Então, quando você fez 20, tu fez essa escola, né? Sim. Na igreja local mesmo. Isso. E aí, nessa escola você falou, não, eu vou fazer parte da missão, quero fazer isso. Você já trabalhava em algum outro emprego, fez alguma faculdade? Ou como foi esse processo assim de não, eu entendi, tal, e agora o que você fez depois disso? Eu trabalhava, essa escola ela não era em tempo integral. Ela tá. funcionava apenas na parte da noite, até pra galera que tinha emprego, trabalhava e se dedicava a isso na parte da noite.
Aí eu tinha meu emprego e a minha noite era depois que eu fiz essa escola, né? Eu continuei como obreiro, era servindo a escola, aí tinha algumas programações de evangelismo, algumas saídas a gente participava. Legal. E com isso Deus foi avisando que um tempo isso aconteceria em tempo integral. Sabe, na escola eu conheci a Solamita, minha esposa, durante esse tempo, depois ela fez a escola também. E desde o nosso início de namoro a gente já sabia, a gente está trabalhando, a gente está tendo nossa vida aqui, mas vai ter um tempo que a gente vai estar vivendo missões em tempo integral. Que era esse o propósito que Deus tem pra gente. Legal. Então nesse meio tempo você conheceu sua esposa? Sim. E ela já estava, isso já estava ardendo no coração dela, ou foi de tanto você falar ela foi lá e quis fazer? A gente acredita que Deus realmente une propósitos, né? Entendeu? Não precisou eu falar nada, muita coisa porque Deus já estava falando. Amém. Aí quando a gente sentou para conversar, a gente viu que as coisas estavam... Que estava tudo entrelaçado, estava tudo junto. Deus já tinha arrumado tudo, na verdade, né? Deus já tinha arrumado tudo. E a gente vê, sabe, a paz de Deus em tudo que a gente faz por conta disso, por conta do nosso propósito estar alinhado. Nosso propósito de vida está alinhado com Deus. E como foi essa sua primeira experiência, assim, né? Porque você trabalhava, sim. A Sulamita, sua esposa, ela trabalhava também? Sim. Então, sim. Porque nós sabemos hoje que a missão ela é integral, então ela pode ser feita em qualquer lugar, né? No seu trabalho, na sua faculdade, mas ter um trabalho e agora sair desse trabalho para viver dimensões integrais tem uma diferença, né? Como foi para vocês, assim, esses primeiros anos, né, em missão, encarando esse novo jeito, esse novo estilo de vida? Foi difícil? Foi fácil? Conta um pouco. No princípio foi difícil porque foi uma área desconhecida, né? Sabe, a gente tinha pedido demissão dos nossos trabalhos e quando a gente falou que ia sair, quando a gente tinha colocado no nosso coração que a gente ia viver isso de forma integral, foi o tempo que surgiram as melhores oportunidades de emprego pra gente. Meu Deus! Mas a gente falou, não, a gente vai obedecer aquilo que o Senhor está compartilhando. Sim. E, sabe, é uma experiência incrível a gente depender do Senhor. Aí a gente vê as respostas das nossas orações. A gente confiar nele e ver que vale a pena. Sabe, as provisões, os relacionamentos que ele proporciona pra gente nesse tempo. Sim. É desafiador, mas é um desafio bom porque a gente sabe que Deus está presente em tudo. Amém, verdade. Sabe, a gente vê que as palavras que a gente tem são palavras que não falham, porque a palavra de Deus não falha. Então por isso a gente descansa. Legal. Então se torna mais vívido a presença de Deus, assim. Sim. Quando você realmente vive na total dependência de Deus, né? E o tema da nossa conversa é se tratando sobre esportes, né? E para você, assim, como nasceu essa questão, essa frente em seu coração voltada a esportes, missões? Eu tenho algumas perguntas para fazer depois, mas primeiramente, como foi que você entendeu? Falou assim, nossa, isso pode dar certo, ou como foi esse nascimento desse propósito na sua vida? Cara, eu costumo brincar, eu falo que isso tava aqui o tempo todo, só que eu não tava vendo. Sim. Eu sempre mexi com esporte na minha cidade. Legal. Tipo, na época de escola, eu mobilizei meus amigos pra gente formar um time e disputar campeonato na cidade. Na igreja, era eu que chamava a galera pra jogar bola e, inclusive, a gente fez um grupo com os adolescentes da minha igreja na época, futebol missionário. Nossa, que A gente arrecadava dinheiro com a galera do futebol e ofertava na vida de um missionário. Da hora, e várias outras coisas. Tinha o Kids Games, que é uma campanha voltada para esportes e através dos esportes a gente aplica princípios cristãos, a gente fala da palavra de Deus, a gente prega Jesus ali. E eu participava disso tudo. Fazia tudo. Aí, quando a gente foi para Tempo Integral e Missões, a gente foi para fazer a escola de crianças em risco. Como é essa escola? Foi lá na Jocum, na base da Jocum de Belo Horizonte, é uma escola voltada para
crianças em situação de vulnerabilidade. Sim. Crianças em vários contextos, crianças de rua, crianças que sofreram abuso, situações de guerra, vários tipos de conflito. E durante essa escola, Deus foi trazendo, sabe, com mais clareza essa questão de trabalhar, sabe, de investir mais com relação ao esporte na área de discipulado, na área de evangelismo, para alcançar vidas. E a gente sabe que o esporte cativa, cara. Tu joga uma bola em qualquer campo, vai sair criança de tudo quanto é lugar, meu Deus. vai chamar, você vai conseguir se relacionar, sabe? É uma arma incrível que a gente tem. Sim, e entrando nisso, eu já ia te perguntar, você acha que o esporte, ele pode se tornar uma ferramenta para se pregar o evangelho, uma ferramenta eficaz? Para você, qual que é a sua visão sobre o esporte e missão? O esporte em si, ele já é uma escola de caráter, né? Sim. Sabe, o esporte em si, de maneira geral, tem as regras, tem o respeito pelo adversário, o respeito por si próprio. O esporte em si já é uma ferramenta de caráter. Só que o esporte somente não é suficiente. Sim. Sabe, mas o esporte reconciliado com Cristo, cara, aí faz muita diferença. Sabe, eu vejo, acho que em vários contextos, com modalidades diferentes. Eu gosto de futebol, mas já vi pessoas trabalhando com jiu-jitsu, capoeira, várias outras modalidades em determinados contextos e lugares. A gente consegue ter essa ponte para relacionamento através do esporte. Sim. E a gente praticando o esporte junto, eu consigo conversar contigo, eu consigo conhecer a tua história, tu consegue conhecer a minha história, sabe? E assim eu consigo apresentar o principal, que não é a bola, não é o time, não é a equipe, o principal é Jesus. Sim. Sabe? Nossa, eu tive uma experiência dessa no Piauí, porque a gente chegou lá, a gente não tinha contato com o povoado ainda, né? E a nossa primeira estratégia foi o esporte. Falei assim, não, vamos pingar uma bola aqui, vamos tentar armar algum campeonato aqui no povoado. E, cara, foi incrível ver o quanto brotou gente assim do chão pra fazer parte. E isso trouxe relacionamento, a gente conheceu novas pessoas. Passando uns dias a gente estava junto de novo para jogar de novo. E é o que, igual você falou, né? No meio de tudo isso a gente começa a plantar essas sementes, esses princípios, né, bíblicos sobre a vida dessas pessoas, né? E ativamente hoje, como você tem feito do esporte, e a gente já entra nessa cena dos projetos, o que você tem feito com o esporte aqui em Atibaia, as suas experiências também fora, para espalhar o evangelho de Cristo? Atualmente eu estou dando apoio ao projeto Adam, aqui, Adam Esporte, que é Associação Desportiva em Apoio ao Menor. Legal. Ali a gente dá o treinamento para os meninos e rola tudo isso que a gente conversou sobre o relacionamento com eles. A gente joga o futebol, a gente tem o tempo de conversa, a gente expõe a palavra, expõe o evangelho para eles. Tem sido um tempo de, sabe, a gente se relacionar bem com eles, se relacionar, a gente saber das dificuldades deles e apresentar Cristo em meio às dificuldades e em meio às vitórias que eles têm. Sim. Tem também, vou até falar aqui, ainda não compartilhei para muita gente, só para a Sulamita, o projeto que a gente está querendo começar lá no bairro Jardim São Felipe, aqui em Atibaia. Nossa, legal. Você aí de Atibaia que tá vendo essa conversa aí, já fica ligadinho, viu? O nome do projeto é Real Valor. Nossa. Real Valor Futebol Clube, vai ser. Que legal. E ali aí eu tô conversando, conhecendo alguns meninos, alguns pais, já tô falando com eles da ideia, a gente já tem marcado conversa, algumas reuniões, uns treinos, uns joguinhos assim. Bacana. E nisso a gente já consegue semear a palavra, já consegue semear o evangelho. Que e também tem as visitas que a gente tem feito na Fundação Casa. Aqui mesmo, em Atibaia? Aqui de Atibaia, que é o abrigo de menores infratores aqui, né? E E ali a gente conversa com eles, a gente fala do evangelho, tem o tempo de futebol, e com o futebol também a gente, sabe, com os fundamentos, com tudo isso. Que legal. Essa escola de caráter que é o futebol também, a gente prega o evangelho. Que legal. Tem sido muito bom. Fico feliz. Uma coisa que eu sempre levanto, assim, porque a gente sabe que o esporte, ele é competitivo, né? Sim. E ele revela quem você é, né? O esporte, ele sempre faz isso.
E a maioria das pessoas que tem problema nessa área, de tipo, mano, eu não consigo jogar uma queimada porque eu já vou... Não, eu quero matar. Mas a gente sempre tá fugindo desse embate que o esporte ele proporciona. Porque, igual você falou, o esporte, por si só, ele molda o caráter, né? Sim. Porque tem regras, porque tem ensinamentos ali. E a galera, mano, não vou jogar bola porque... E eu já fiz muito isso. Eu tive um grande problema na minha juventude, porque todo futebol eu queria arrumar briga, mano. Eu queria fazer alguma coisa pra estragar o futebol. Uhum. E com Cristo é totalmente ao contrário, né? E eu já queria também perguntar pra você, né? Será que uma pessoa que tem problema com esporte, tipo futebol... Mano, não consigo jogar bola, porque toda vez que eu jogo bola, eu me estresso, eu foge de mim assim. Essa pessoa ela tem que parar de jogar bola ou ela continua com um olhar assim mais precioso para isso e deixar com que Cristo molde o caráter dela? O que você acha? Ela para ou não? Cara, pra mim eu acho que tem que jogar até mais. Eu acho que tem que jogar até mais, sabe? E aquilo que a gente falou, cara, joga com Cristo. Convida Jesus pra jogar. Lá na minha cidade, quando eu jogava bola com os meninos, a gente falava, cara, vamos convidar Jesus pra fazer isso com a gente. Legal. E a gente vai falhar e esse é o processo de discipulado, né? Uhum. Esse é o processo de discipulado. Ninguém já vem todo moldadinho, pronto, todo perfeitinho, né? Todo pronto. E é nessas situações que a gente, como você falou, revela quem é. E a gente precisa ter essas situações para se permitir Deus trabalhar no nosso coração e moldar o nosso caráter. Legal, concordo, mano. Eu concordo. Porque senão não vai ser algo desvendado. Às vezes a gente nem vai saber que tem esse problema. Exato, porque tipo, você passei anos sem jogar uma bola. Aí quando eu vou jogar, aí o problema ainda tá lá. Aí você fala, como assim? Eu parei e tal. Na verdade, você não é que você tem que parar. É convidar Cristo para praticar junto com você. Porque você só externa aquilo que tá aqui dentro, né? Uhum. Por isso que eu gosto do esporte, porque ele consegue tirar a verdadeira essência de você. Sim. E se você consegue jogar um futebol, que seja com os amigos, com a igreja, na paz, sim, algo divertido, algo legal, assim, algo que bacana, mostra também os frutos do Espírito em você, né? E isso é glorioso demais. Mano, caminhando pro final da nossa conversa, se você pudesse contar um testemunho, assim, na sua vida, tratando com o esporte, algo que mudou a vida de alguém, ou uma situação engraçada, ou algo que te impactou, assim, que você fala, mano, por isso vale a pena, mano, porque isso aconteceu, isso renovou minha força. Só pra acrescentar a nossa fé aqui. Cara, tem várias coisas. Uma é essa iniciativa que eu comentei no início, do grupo de futebol dos meninos lá da minha igreja. Legal. Dos adolescentes, que a gente arrecadava o dinheiro, juntava o dinheiro pro pessoal e enviava para algum missionário que estava no campo. Uhum. E depois que eu fui pro campo, eu tive a experiência de jogar com os meninos e eu ser o alvo dessa oferta. Nossa, sabe? Mano. Eu falei, jogo virou. Caramba, nossa, que gratificante. E recentemente, nesse futebol que a gente tem lá na Fundação Casa, nesse relacionamento com os meninos, a gente tem um garoto que ele era meio fechado, ele era meio turrão. Uhum. E com o futebol, a gente conseguiu se aproximar dele. Eu consegui me aproximar muito dele. Nossa, que legal. A gente conseguiu sentar lado a lado, conversar, brincar, rir das mesmas piadas e tal. E ontem, na visita que eu fui, eu entrei na sala, o rapaz estava orando com ele. E a oração que ele tinha pedido pro rapaz fazer é para que Deus fizesse morada no coração dele. Nossa, mano. Ou seja, o futebol ele foi uma forma que eu pude demonstrar amor. Uhum. Que eu pude chegar para aquele menino, tanto eu quanto o outro rapaz, o Júnior. E, cara, é indescritível, cara. Nossa, é impagável essas experiências, sabe? Que incrível, cara. Que incrível. Deus, ele age em tudo e em todos, mano. Tem uma frase que diz que não existe 1 centímetro do mundo que Deus não possa dizer que é dele, né? Sim. E ainda mais nas frases e nas fases mesmo do exemplo, na área de governo, política, esporte, tudo pode ser feito para a glória de Deus, mano.
né? Tudo que podemos fazer, nós podemos fazer para a glória de Deus, e isso serve de incentivo para você que está escutando a gente. Talvez você tenha esse trabalho de esporte, ou talvez você tenha essa chama no seu peito e você, nossa, mas será que isso vai glorificar o nome do Senhor? Cara, vai sim. Se você convidar Cristo para fazer parte desse projeto, desse sonho, se você convidar Jesus para estar perto de você, próximo de você, te auxiliando, o esporte se tornará um caminho, uma ponte para discipulado e da pregação do Evangelho. Então, mano, cara, muito bom saber o quanto Deus tem feito na sua vida e melhor ainda saber o quanto Deus tem se movido no esporte, né? No Brasil e no mundo. A gente está aqui agora, hoje tem jogo, a Copa do Mundo já começou e é incrível ver como as nações elas se unem por causa do esporte. Sim. Isso trazendo esse ambiente para se falar de Jesus, né? De quem Jesus é. Então eu queria, mano, que você deixasse uma palavra para a igreja, né? Nós como igreja, a gente se coloca nesse meio também, sobre o que o esporte pode fazer na vida de alguém, uma palavra de conscientização para nós sobre a missão de Deus aqui na Terra. Jesus, ele chamou Pedro, chamou os discípulos para serem pescadores de homens, né? E esse chamado se estende a todos nós, sabe? Eu demorei um pouco para perceber que a forma com que eu ia pescar, com que eu ia trabalhar, com que eu ia agir, estava, como eu falei, na ponta do meu nariz, né? Então eu convido a você, sabe, a perguntar ao Senhor, Deus, qual é a minha rede? Qual é a minha vara de pescar? Como eu vou pescar homens? Se é através do futebol, se é através de uma câmera, se é através do teatro, de uma música, mas se aproxime de Deus, pergunte a Ele, porque Ele vai te responder. E Ele é o maior interessado em te dar essas ferramentas e trabalhar junto com você nisso. Amém. Irmão, obrigado. Foi um prazer receber você aqui, uma honra poder receber você aqui. E eu quero deixar esse recado para você que está nos escutando aí. Compartilha, viu? Curte esse vídeo, manda para os seus amigos, para sua família, manda para todo mundo. Porque toda vez que você compartilha e curte, o YouTube entende que esse conteúdo ele é produtivo. E ele é um conteúdo que deve ser levado para outras pessoas, para outras casas. Então continue fazendo isso, porque é uma maneira da mensagem de Cristo chegar nessas casas, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima.